A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, um bom dia a todos, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada irmão. Irmãos, hoje eu quero contar um testemunho muito forte e edificante, para nós sabermos que o Senhor nos ajuda, nos esforça e está conosco, né? Todos os momentos da nossa vida. Mas antes, eu quero ler aqui o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que fala assim, Não tu mandei eu, esforça-te, e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus irmãos, amados, ontem, terça-feira, foi um dia para mim muito bom, mas foi um dia que me veio um cansaço anormal. E o meu irmão estava aqui na minha casa, O meu irmão tá passando uns dias aqui na minha casa, Tenho meus filhos, o meu esposo. E, meus irmãos, a minha casa tava aquela zona, sabe? Aquela bagunça, aquele peso, sabe? E eu queria tanto arrumar minha casa, mas tanto fazer as minhas coisas, mas eu tava tão cansada, meus irmãos. Eu dormi a noite toda, mas eu tava tão cansada, tão desanimada, meus irmãos. Eu buscava força realmente e não encontrava, Tava muito cansada e um sono que era um sono perturbador, sabe? Os meus olhos, eles pesavam. E só que eu tinha dormido, a noite toda. E eu tava muito cansada, que eu tava com dor nas costas de tão cansada que eu tava. E quando eu fui deixar meus filhos na escola, meus irmãos, que eu tenho 2 filhos que estudam meio período, que é das 12h30 às 5 da tarde. E tenho um que estuda o período integral, que é o dia todo. E, meus irmãos, o meu irmão foi trabalhar de manhã, que é o dia todo, e o meu esposo também foi trabalhar o dia todo. E eu fiquei só em casa, Quando eu fui deixar minha filha na escola, ela é a última a sair, porque eu vou deixar ela a pé, só que a escola dela é perto daqui de casa. Meus irmãos, tinha uma mulher, que trabalha aqui pertinho de casa. Ela trabalha aqui do lado. E ela falou, a irmã vai descer, vamos descer comigo juntas? E eu falei, vamos irmã. Aí a gente conversando, e eu falei, meio que eu falei pra ela, meus irmãos, que, nossa, irmã, eu tô tão cansada. Eu tô tão cansada, irmã, tô tão cansada que eu não tô pra nada. Eu não tô com coragem pra fazer nada. Aí, meus irmãos, ela até que falou assim, mas aí tem que fazer, Fazer o quê? E, meus irmãos, eu com aquela coisa, meu Deus, como que eu vou conseguir, Jesus, fazer essas coisas na minha casa? Eu não vou conseguir. Eu tô muito mal. E, meus irmãos, eu tinha comprado um tanquinho há 3 dias. Ele foi bem baratinho, porque a gente sabe que esse final de ano eles deixam os móveis super baratos, E, meus irmãos, e quando a gente compra um tanquinho, que eu lavava roupa na mão, a gente sabe, que quando a gente compra assim um tanquinho, a gente quer lavar
tudo, né, que tá sujo, lençol, roupa, né? E eu tinha muita roupa para lavar. Na verdade, eu queria deixar tudo limpinho, né? Que nós que somos cristãos, né? As mulheres, a gente sempre gosta de deixar a casa da gente limpa, né? Mas aqui na minha casa, meus irmãos, tem, né? Como tem 3 crianças, geralmente eu arrumo, mas as crianças vai e torna a fazer aquela bagunça, mas eu tô ensinando eles a serem organizados, sabe? Colocar as coisas no lugar, drobar os lençóis, ser organizado, né, meus irmãos? E meus amados irmãos, eu fui deixar ela, cheguei em casa, o sol tava bem quente nesse dia, né? Bem quente mesmo. Fui deixar minha filha, vim com a mulher conversando, e eu abri aí o portão, meus irmãos, tão cansada, tão exausta, desanimada, sem forças, muito cansada, meus irmãos, muito, mas muito cansada. E quando eu vim em casa, né, entrei, na minha casa tem um tipo, não é área, mas é tipo uma área aqui fora, e eu liguei a torneira, de onde fica o tanquinho, e fiquei debaixo mesmo de roupa, meus irmãos. Pra vocês verem o tanto que eu tava cansada. Meus irmãos, que eu nem fui pro chuveiro. Eu cheguei, eu fui logo ligando a torneira aqui no quintal e já fui banhando logo de roupa, de tão cansada que eu tava. Aí eu tirei a roupa molhada, né? A minha intenção era de vir deitar, mesmo com tudo pra fazer, porque eu não tava realmente com nenhum pingo de força, meus irmãos, para fazer nada. E quando eu cheguei, eu entrei, né? Aí eu olhei pra cama pra deitar, mas, meus irmãos, eu sem aquela coragem, sem aquela força. Aí eu fui pra cozinha, olhei pras coisas, meus irmãos, a casa uma zona, né? Com muita gente também na minha casa, além de ter eu, meu esposo, meus filhos, o meu irmão também ainda tava com a gente. E eu olhei pro armário, meus irmãos, tava aquela bagunça, aquela desorganização, e eu com desejo de arrumar, sabe? Meus irmãos, porque assim, o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, né? E eu sempre gosto de deixar minhas coisas limpas, organizadas. Mas esse dia, meus irmãos, eu tava sem coragem pra nada. E quando eu olhei pro meu armário, que eu vi aquela bagunça, meus irmãos, eu creio que foi Deus que me levou. Foi o Espírito Santo que me levou até aquele armário. E eu sentada no chão mesmo, sentei e tava limpando aquela parte de baixo, né, dos alimentos. E ali o Senhor começou a trabalhar em mim, porque eu creio que não, ali era eu, meus irmãos, eu tava só a carcaça, ali era só a carcaça. E Deus, Ele começou a trabalhar para mim. Eu digo que foi Deus que trabalhou para mim, porque, meus irmãos, eu não realmente, eu tava fechando os olhos, sabe, fechando os olhos de sono, sendo que eu tinha dormido a noite toda, cansada que eu tava, exausta, um peso nas minhas mãos, nas minhas costas, e eu comecei a limpar meu armário, comecei a colocar os alimentos, limpei. Terminei de limpar o armário, eu vim drobar roupa, meus irmãos. O guarda-roupa aqui para tirar todas as roupas e dobrar uma por uma é muito cansativo. E, meus irmãos, eu percebi que quando eu tava dobrando a roupa, o cansaço que eu tava sentindo, ele tava mais leve, né? Tava saindo um pouco, né? Não tava tão que nem tava. E eu dobrei todas as roupas. Quando eu terminei de dobrar todas as roupas,
eu tornei a perceber que o cansaço tava mais pouco, né, também. E eu juntei a roupa, bastante roupa, muita roupa suja, lençol, edredons, e eu fui colocar no tanquinho pra rodar, né? Porque como eu tinha comprado ele há poucos dias, aí eu já fui tirar aquela roupa pra dobrar ou pra lavar. E ali eu fiquei lavando a roupa. Lavei muita roupa mesmo. E depois eu fui, ainda tinha muitas roupas para lavar, deixei o tanquinho rodando e fui lavar a louça. Mas, meus irmãos, eu percebi que Deus trabalhou comigo o tempo todo. Não foi eu, meus irmãos, foi eu, mas foi o Senhor me usando. Porque realmente eu não tinha força, meus irmãos, para fazer o que eu fiz. Mas o Senhor me deu força. Ele me deu força, Ele me ajudou. E, meus irmãos, eu consegui lavar todas as roupas que estavam sujas. A única roupa que eu deixei no tanque foi a do meu irmão, que ele trabalha numa mecânica, né? As roupas é tudo cheia de graxa. E eu coloquei no tanquinho, deixei de molho, né? E deixei lá. E, meus irmãos, eu limpei toda a minha casa, dobrei a roupa, lavei as louças, lavei a roupa, né? E quando a minha filha chegou, né, da escola, eu pedi ela só pra passar o paninho na geladeira e no fogão, né? E me ajudar no que tava faltando. Mas o principal eu consegui fazer, né? Consegui fazer. Mas, meus irmãos, quando foi à noite, o que mais me deixou assim, o dia todo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que eu tô conseguindo fazer isso, Jesus? Isso é Deus porque eu não tenho forças, é Deus. E, meus irmãos, Deus ele é conosco, sabe? O Senhor é na nossa vida, Ele nos ajuda, Ele viu, meus irmãos, né, o desejo que eu tava de arrumar minha casa, de limpar minhas coisas, e eu tava desanimada, sem coragem, com aquela coisa ruim, aquele sono que não era normal. E o meu Deus me ajudou, né? Me ajudou a arrumar minha casa, arrumar minhas coisas. E o que me impactou também, meus irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, tipo assim, ó, de vocês cantar um louvor e vocês não saber por que e depois você, tipo assim, você canta um louvor e depois você vai se dar conta, depois é que você vai se dar conta que você tá cantando o louvor e você vai analisar por que você tava, né, tipo assim, nossa, eu tô cantando, mas que hora que eu comecei a cantar esse louvor? Mas, meu Deus, você fica assim sem saber. Quando foi à noite, eu vim pro meu quarto e eu comecei a louvar aquele louvor assim, ó. Sou eu quem te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo Deus e nunca mudo. E, meus irmãos, eu percebi que era Deus falando pra mim. Eu percebi, meus irmãos, que era Deus falando pra mim, que é Ele quem me esforça, quem me ajuda, me carrega no colo quando eu não consigo andar. Porque, meus irmãos, ontem, né, que foi esse dia, Deus me sustentou durante esse dia todo, sustentou a minha carne, o meu corpo, porque eu estava muito mal, muito ruim, e foi o Senhor que me sustentou. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente pensa que tá só, mas você não tá só. Deus tá conosco, o Espírito Santo tá conosco. Isso me impactou, marcou a minha vida. Isso que aconteceu marcou a minha vida completa. A minha vida nunca mais vai ser a mesma.
porque o Senhor mais uma vez provou que é comigo, que me esforça, que me ajuda. E Deus também é na tua vida, meu irmão. Muitas das vezes você pode se sentir cansada, desanimada, mas Deus é com você, Ele é quem te dá a força. Aleluia, glórias a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao amado Espírito Santo. Deus é na sua vida, meu irmão, tá bom? E esse testemunho maravilhoso marcou a minha vida. E eu percebi, meus irmãos, que o louvor era Deus que estava cantando na minha boca para mim, porque depois foi que eu fui me dar conta do louvor. Então eu percebi que era Deus, sabe? O dia todo foi Deus, a minha vida toda foi Deus. E eu quero estar contando esse testemunho para engrandecer o nome do nosso Deus mais uma vez, porque Ele é o Deus maravilhoso, Deus misericordioso, o Deus todo-poderoso. Ele é o nosso Rei, tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos. Abra o teu coração para Jesus, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor porque Ele ainda está perto. Abra o teu coração, aceite a Jesus, porque Ele vai mudar a tua vida. Deus, Ele é a paz para a tua alma, o refrigério para a tua alma, para a tua vida, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.